Estamos ao vivo. Isto mesmo, estamos ao vivo aqui no YouTube hoje, hein? Olha só, tô com um convidado aqui. A galera vai entrar daqui a pouquinho. Tô querendo saber onde que faz para compartilhar a nossa live. Deixa eu ver aqui o que a gente faz. Onde que tá o botãozinho para compartilhar aqui? Deixa eu ver. Fala aí, Denis, pode falar alguma coisa aí? Olá, boa noite. Já está transmitindo? Se tiver, boa noite a todos. Tá ao vivo já. Então, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui junto com nosso irmão e amigo Wesley. Quero agradecer o convite dessa noitinha aqui, a gente poder conversar um pouquinho sobre uns assuntos bastante relevantes, não somente para o nosso conhecimento intelectual, né, que é importante, obviamente, mas principalmente para a nossa fé, nossa espiritualidade, para que possamos, de fato, entender no que acreditamos e que isso some para que possamos adorar e servir ao nosso Deus Jeová de maneira como ele agrada, né, se agrada. Então, é um prazer. Obrigado, Wesley. Que isso. Deixa eu ver se está funcionando aqui certinho. Estou testando aqui, galera. Vamos lá. Vou mandar um oi aqui na tela. Tá funcionando. Muito bom. Deixa eu compartilhar com o pessoal aí. Só para... A galera tá entrando aí. Enquanto isso, estou compartilhando nos grupos aqui. Ok. Muito bom, muito bom. A gente já vai começar, pessoal. Bom, essa live aqui, ela vai ficar salva no YouTube, né? Para o pessoal ver depois e entender mais sobre esse assunto. Boa noite, Paulo. Tá mandando mensagem aqui o Paulo, Alexandre. Tudo bem, Paulo? Isso aí. Os pais da igreja acreditavam que Jesus era inferior ao Pai. Quem vai falar sobre este assunto aqui é o nosso querido amigo Denis, né? Ele entende bem mais de patrística aí do que eu. Eu, particularmente, não ligo muito para o que os pais da igreja falam, porque não dá para levar muito em consideração, muita apostasia, mas a gente vai mostrar, mesmo não concordando, né, Denis, com muita coisa do que eles dizem. Alô, Aline Pereira, tudo bem com você, Aline? Como é que você tá? Obrigado aí. Obrigado, galera. O pessoal tá mandando uma boa noite aí, ó. Aline Pereira, o Paulo, ó, tá aqui também. Galerinha tá entrando, né? Aí, ó. Boa noite. Todo mundo. Muito bom. Bom, vamos lá, Denis. Eu quero começar aqui a live, né? Deixa eu ver aqui o Diego Batista também. Um abraço pro Diego Batista. A galera tá entrando aí. Ah, o Regis tá ali também. Fala, Dantas. Não serão, Ariel. Não serão ressuscitados. Mas não é o tema da live. Senão a gente não consegue pegar um fio da meada aí, tá bom? Fica na live que hoje o assunto é interessante. Que é o seguinte, vamos lá, Denis. Os pais da igreja, quem são os pais da igreja, Denis? Para quem está assistindo a live aí, né, às vezes nem sabe o que é esse negócio de pai da igreja. Quem que é pai da igreja, Denis? Dito de maneira simples, os pais da igreja foram todos aqueles apologistas que viveram após a era apostólica, né? Então, no final ali ou no metade do segundo século para frente, né? Século terceiro, quarto e assim por diante,
Há uma certa divisão, né? A Igreja Católica chama uma leva deles de pais da igreja, pais apostólicos, doutores da lei, né? Mas, de maneira geral, eles são considerados como os pais da igreja e eles eram apologistas. Eles defendiam a fé cristã. Mas, como Wesley mesmo trouxe atenção, a Bíblia ela prediz um período de apostasia. E, infelizmente, a grande maioria desses pais da igreja, já ali em meados do final do segundo século para frente, eles já tinham introduzido algumas ideias, pelo menos de maneira subliminar, né, ou indiretas, que posteriormente resultaram em doutrinas falsas, né, como, por exemplo, a Trindade, o inferno de fogo, a imortalidade da alma, né, conceitos vindo aí principalmente da filosofia platônica. Então, os pais da igreja, eles não são referências como regra de fé para um verdadeiro cristão. A nossa regra de fé é única e exclusivamente as escrituras sagradas, as hebraicas e as escrituras gregas cristãs. Mas, para podermos analisar como se desenvolveram algumas doutrinas dentro da igreja, podemos recorrer a esses escritos como fonte históricas para saber como algumas doutrinas chegaram nos nossos dias, na grande maioria das igrejas que se chamam cristãs, né? Então, basicamente... Muito bem. Ô, Denis, muitas pessoas dizem o seguinte, deixa eu mandar um abraço para o Rei Abaddon aqui, para o Maciel. Ariel, fica tranquilo, você vai ter outros animaizinhos, você pode até ter hoje já outros animaizinhos, viu? Alô, Aline Madden, tudo bom? Beleza. Vamos lá. Denis, é o seguinte, deixa eu perguntar uma coisa para você. Muita gente fala assim, eu muitas vezes falo assim, que a Trindade ela foi desenvolvida e concluída mesmo no Concílio de Nicéia, em 325, depois de Cristo, entre um debate entre os atanasianos e os arianos. E Constantino que foi ali, né, estava ali na questão de saber quem que ia vencer ou não, aquele papo lá, né? E aí, quando eu digo isso, muitas pessoas dizem assim, claro que não, a Trindade os pais da igreja já acreditavam que Jesus era da mesma substância, tinha o mesmo poder, a mesma divindade, igualzinha com o Pai. E aí, Denis, o que você me diz sobre isso? Na verdade, esse conceito ele é totalmente equivocado, né? A grande maioria das pessoas, elas simplesmente repetem o que elas escutam outras pessoas que defendem a mesma fé dela dizerem, né? Se pegarmos historicamente, na verdade, a Trindade, ela não foi formulada nem no Concílio de Nicéia. Ali no Concílio de Nicéia, dentre outras coisas, o que foi debatido ali no Nicéia foi a questão da divindade de Cristo e se ele era igual ou não com respeito ao Pai. Aí entra essa questão da substância, né, um termo grego aí que foi tomado também da filosofia. Então, ali nesse debateu a questão da Trindade especificadamente, mas a divindade de Jesus. O Espírito Santo, ele entrou na jogada no próximo concílio, que foi o concílio de Constantinopla, que aconteceu ali por volta de 381, onde a divindade do Espírito Santo começou a ser debatida. E ali sim, de maneira mais oficial, foi então estabelecido o credo de Atanásio, né? Pai, o Espírito Santo e Jesus, como sendo coiguais em todos os sentidos, né? Nenhum era gerado, todos não teve um início, eles teve eternidade futura e passada, mesmo conhecimento, mesmo poder. Ali, de fato, a igreja ela pôs isso como sendo um dogma das suas fileiras. Então a doutrina da Trindade ela demorou mais ou menos uns 100 anos aí, um pouco menos, para se concluir, é isso? Até se a gente for ver, mais, né? Porque a questão, por exemplo, da união hipostática, todas essas coisas, elas foram mesmo concluídas em 400 e pouco, não foi? Isso aí, a união hipostática, se não me engano, né? Ela começou a ser debatida ali no Concílio de Calcedônia. Porque o que aconteceu? Eles começaram a inventar esse tal da Trindade aí. Primeiro que tentaram ver lá a igualdade com Jesus com o Pai, Nicéia. Depois colocaram o Espírito Santo na jogada em Constantinopla.
Aí começou a haver algumas coisas que não batiam com as escrituras sagradas, né? Por exemplo, a gente vai entrar aqui em breve no termo a respeito do subordinacionismo. A Bíblia mostra que Jesus ele é subordinado ao Pai. Esse é um ensino bíblico puro. Aí, poxa, mas como é que Jesus ele pode ser subordinado ao Pai se eles são iguais em todos os sentidos? Opa, a gente precisa resolver esse problema agora. Surgiu, Exato. então, essa questão da união hipostática. Estou com um livro aqui, Jesus é 100% Deus, 100% Pai. Estou com um livro História do Cristianismo aqui de Paul Johnson. Deixa eu mostrar aqui na tela, pessoal. Ó. É que está com a tela invertida, né? E ele fala realmente, no Concílio de Calcedônia, em 451, Cristo era uma substância conosco no tocante à sua humanidade, como nós em todos os aspectos, com exceção do pecado. No tocante à sua divindade, gerado pelo Pai antes dos tempos, mas mesmo assim gerado. Quanto à sua humanidade, por Maria, a Virgem, a portadora de Deus. Um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, apenas gerado, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, Denis. Sem mudança, sem divisão, sem separação, sem confusão nenhuma. Ele se esvaziou, continuou cheio. Entendeu? Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Sem confusão nenhuma. Era uma coisa muito simples e clara de explicar, né? Mas vamos lá, Denis, vamos por direto ao ponto, a gente já enrolou muito aqui. Prove para mim, meu amado Denis, que os pais da igreja antes de Nicéia eram subordinacionistas, eles acreditavam que Jesus Cristo era subordinado ao Pai, inferior ao Pai. Vamos lá, quero ver você provar isso aí, vai lá. Vamos lá. O subordinacionismo, para a gente pegar uma linha de raciocínio, ele é um ensino bíblico. Diferente do que os trinitários, né? Eles tentam alegar que Jesus ele era subordinado em contra a carne. Mas isso vai de encontro contra o que eles mesmos ensinam, porque onde está a união hipostática? Porque aqui na Terra, Jesus não deixou de ser Deus. Afinal, ele é 100% homem e 100% Deus, né? Mas, enfim, isso aí é um BO deles, né? Tentar explicar isso. Nos céus, Jesus ele é subordinado. Por exemplo, na carta aos Coríntios, quando fala que depois dos 1000 anos, Jesus completando o reinado dele, fala que ele vai entregar o reino ao seu Deus e Pai, e ele mesmo se sujeitará àquele que sujeitou todas as coisas. Ora, como é que pode isso? Jesus sendo Deus Todo-Poderoso, ele se sujeitar a alguém maior do que o Deus Todo-Poderoso? Apocalipse fala, né? Aquele que se mostrar fiel até o final, seria o meu nome do meu Deus. 4 vezes ele fala, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tinha um Deus acima de Jesus. Isso é claro nas Escrituras. Os pais da igreja que nós vamos analisar aqui, todos eles são antes do Concílio de Nicéia. Eles começaram a elaborar algumas ideias mirabolantes, né, que posteriormente usaram isso como base, mas eles estavam muito longe mesmo de ser trinitários. Eles eram subordinacionistas. É uma linha teológica que hoje é rejeitado pela igreja porque justamente é contra a doutrina da Trindade. Então, todos os pais da igreja antes de Nicéia, eles seriam hereges para a igreja, porque eles tinham a mesma visão, praticamente, diário, que as pessoas acusam as testemunhas de ser arianistas pelo fato de existir um Deus todo-poderoso, e esse Deus criou um Deus, né? No caso, Jesus. Jesus teve um início, um start no tempo. E eles também acreditavam exatamente no que Ario acreditava, e, consequentemente, pelo menos nessa parte, acreditavam os pais da igreja. Vamos trazer aqui a lista de alguns deles. Isso, porque cita nomes aí e para o pessoal ver que você está realmente com algo, né? E não simplesmente falando, tal, né? Quem são esses pais da igreja que achavam que Jesus era inferior ao Pai? Eu preparei aqui 3 linhas. Vou apresentar os escritos de alguns dos pais da igreja, que são muitos, né? Não seria muito extenso aqui. Alguns deles, principalmente aqueles mais conhecidos, né? Eu separei algumas obras acadêmicas de pessoas trinitárias, historiadores que reconhecem que eles eram subordinacionistas, e a origem da Trindade baseada em deuses trinos no passado. Por exemplo, Clemente de Roma foi uma pessoa, né, um pai da igreja, que ele viveu ali por volta do ano 100, bem próximo ali, né, talvez até contemporâneo ali dos apóstolos. Na sua primeira carta, né,
de Clemente, ele escreveu assim no capítulo 1. Graça e paz do Deus Todo-Poderoso, por intermédio de Jesus Cristo, vos seja multiplicado. Depois ele fala assim, os apóstolos pregaram o evangelho para nós, da parte do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo fez isso da parte de Deus. E Cristo, portanto, foi enviado por Deus aos apóstolos por Cristo. Aí a carta de Clemente ele continua assim. Que Deus, que vê todas as coisas e que é governante de todos os espíritos e senhor de toda a carne, a quem escolheu, Deus escolheu o Senhor Jesus Cristo, e por intermédio dele, para sermos um povo peculiar, conceda, né, a toda a alma, invoque o seu glorioso santo nome, a fé, temor, paz e paciência e longanimidade. Bem, assim, logo de cara aqui, vemos que Clemente ele faz uma diferença entre o Deus Todo-Poderoso e Jesus Cristo, que foi enviado por Deus. Teve um papel designado por Deus. Referente a isso, a obra A Igreja dos três primeiros séculos, na página 125 e 124, ele fala assim, ó, poderíamos citar numerosas passagens de Clemente em que a inferioridade do filho é distintamente afirmada. Então, essa obra aqui, A Igreja dos Primeiros Séculos, ela cita assim. Depois ela continua assim, ó. Ficamos espantados de que qualquer pessoa que leia Clemente com atenção normal possa imaginar por um instante sequer que ele considerasse o filho numericamente idêntico, com o pai. Sua natureza dependente e inferior, conforme se parece a nós, é reconhecida em toda parte. Clemente acreditava que Deus e o Filho eram numericamente distintos. Em outras palavras, dois seres, um supremo e um subordinado. Então temos aqui a carta diretamente de Clemente, as palavras dele, né, mostrando a diferença entre o pai e o filho, e depois a obra, A Igreja dos Primeiros Séculos, dos três primeiros séculos, cita que Clemente era 100% subordinacionista, e não trinitário. Um ensino bíblico. Muito bem. E eu estava pesquisando aqui, o Denis, ele viveu entre 35 depois de Cristo e 99 depois de Cristo. Então ele estava bem assim, um pouquinho depois que Cristo morreu, ele nasceu, né? Então ele estava... tem fontes dizendo que ele morreu por volta do ano de 101 depois de Cristo. Mas obviamente que essas datas são aproximadas, tá? Sim, alguns historiadores trazem atenção que provavelmente ele pode ter até conhecido o apóstolo João, né? Por ter vivido ali próximo da época, né? Alguns trazem atenção a isso. Vamos ver outro aqui? Um bem conhecido, Justino Martin, por volta ali do ano 151. Na sua primeira apologia, ali no capítulo 3, ele fala assim, né? Abre aspas. No princípio, antes de todas as criaturas, Deus gerou, não é gerado na eternidade, não, né? Se gerado na eternidade Deus gerou um poder racional a partir de si mesmo. Ou seja, com o poder de Deus, né? Jeová trouxe alguém à existência. E quem que é essa pessoa, né? Na outra parte da sua apologia, capítulo 13, quem que é fala esse? assim, ó, abre aspas, que Jesus Cristo, esse aqui é o Justino Martin. Certo. Ele fala assim, ó, que Jesus Cristo é o único filho apropriado que foi gerado por Deus, sendo sua palavra e o primeiro gerado. Depois ele fala assim em outra parte da sua apologia, né, a sua obra. Ora, a palavra de Deus é o seu filho, como anteriormente dissemos, e ele é chamado de anjo de apóstolo. E porém está escrito, a fim de provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e apóstolo dele, sendo há muito a palavra e aparecendo na forma de fogo, às vezes na semelhança de anjos. Olha só que interessante essa parte aqui, Wesley. O Justino ele fala assim, ó, pois aqueles que afirmam que o Filho é o Pai são provados que nem se familiarizam com o Pai e nem conheceram que o Pai do universo tem um filho. E que também, sendo ele o primeiro gerado, a palavra de Deus, e até mesmo um Deus, é o que há muito lhe apareceu em forma de fogo, na semelhança de anjo a Moisés e aos outros profetas.
essa parte aqui, eu acho que ela é derradeira, né? Aqueles que falavam que Jesus era o Pai e o Pai era o Filho, ou seja, a mesma pessoa, não tinha conhecimento tanto do Pai como do Filho. Você está vendo Trindade nesse negócio aí? Não, Jamais, exatamente. Né? Justino não ensina. Exatamente. Está totalmente alheio à Trindade distante. Exato. E é interessante que ele continua assim, tá posso continuar? Sim, rapidinho. É interessante que esses que você está citando são todos antes do Concílio de Nicéia, né? Isso, todos os pais que eu vou citar aqui são todos antes de Nicéia. E não são Até todos, porque, né, Denis, que eu vou citar porque eu... Claro. Porque são Até muitos, porque, né? Denis, vamos ser sinceros, o que aconteceu depois de Nicéia? Explicar só rapidamente para o pessoal. Se você fosse contra a doutrina da Trindade, você era morto. Entendeu? A grande verdade é essa. O Constantino mesmo, ele mandou queimar tudo a respeito diário. Tá nesse livro aqui também, ó. Falando sobre isso. Então, o que aconteceu foi o seguinte: Constantino ele calou as pessoas e chamou de herege todo mundo que era contra a Trindade. Entende? Então, quem decidiu que Jesus Cristo era consubstancial com o Pai foi o imperador romano pagão que acreditava no Deus Mitra, Constantino. Esse que é o grande ponto, tá? E você que acredita na Trindade, você tem que entender que as pessoas não tiveram oportunidade olha, quanto tempo, hein, Denis? Mais de 1000 anos, quase, de realmente falar, professar sua fé. Falar, não, eu não concordo com isso. Entendeu? Então, é interessante a gente entender o seguinte, antes de Nicéia, as pessoas ainda tinham liberdade de expressão para falar, né, Denis? O que eles acreditavam. Após Nicéia, as pessoas foram caladas. Miguel Serveto, por exemplo, um grande exemplo disso, viveu em 1531, muitos anos depois, mais de 1000 anos depois, e ele foi assassinado pelos protestantes, principalmente por uma turba dos calvinistas, de Calvino, João Calvino, porque ele falou que a Trindade era pagã, comparou a Trindade a um cão de 3 cabeças, o cão Cérbero. Então, aí que você vê, gente, que o quê? Que ou você acreditava naquilo ou você morria. Então, é interessante a gente notar o quê? Primeiro, a influência do Império Romano dentro da igreja. Não é a influência de Cristo, a influência da política na igreja. Segundo ponto, nenhuma vez Jesus Cristo falou para matar alguém que não acreditasse no que ele falou. Então você vê, será que a igreja realmente, será que essa igreja realmente estava com Deus? Essa igreja que começou a perseguir e matar pessoas? Né? Agora, os que viveram antes dele, que nem o Denis está falando aí, muitos deles acreditavam que Jesus ele era inferior ao Pai, criado, foi a primeira criação, e continua, Denis, desculpa aí. Não, tudo bem. Essas informações ajudam a agregar, né? No decorrer dos séculos, continuou existindo cristãos ou grupos unitários, né? Eu tenho uma série de vídeos no meu canal, onde fala o trigo e o joio, né? Sobrevivendo até os últimos dias, é uma série. Eu abordo algumas desses grupos que sobreviveu. Mas, assim, conforme o Welles trouxe atenção, era uma minoria e eles tinham que viver, assim, praticamente no anonimato, né? Porque eles eram perseguidos, massacrados e assim por diante, né? Porque o que perdurava, né, era o que a igreja mandava e isso envolvia a Trindade, né? Falando aqui a respeito de Justino Marte, tem uma obra também conhecida dele chamada Diálogo com Trifon. Ali um dos capítulos ele fala assim nessa obra Diálogo com Trifon. Assim como as escrituras por meio de Salomão tornou claro que é aquele a quem Salomão chama de sabedoria, lá de Provérbios, capítulo 8, né? Wesley vai lembrar com certeza desse texto, ela foi gerada como um princípio de todas as suas criaturas e como descendência de Deus. Então veja só, Wesley, Justino ele identifica a sabedoria lá de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, como sendo Jesus na sua existência pré-humana. Ali não era uma sabedoria, né? Só uma forma de expressão, ou qualquer coisa do tipo que às vezes os trinitários tentam jogar uma migué, né? Justino ele identifica ali como sendo Jesus nos céus.
antes de ter vindo à Terra, né? Ele fala assim, ó, a Escritura declara que essa prole, ela foi gerada pelo Pai antes de serem criadas todas as outras coisas. E aquilo que é gerado é numericamente distinto daquele que gera. Isso qualquer pessoa admitirá. Aí ele fala assim, ó, há um outro Deus e Senhor, o pré-humano Jesus, sujeito ao Criador de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso, e o Filho é chamado também de anjo, porque ele, o Filho, anuncia aos homens o que quer que o Criador de todas as coisas, acima de quem não há outro Deus, deseja que lhe anuncie. Aí ele fala assim, ó, o Filho é distinto daquele que fez todas as coisas, numericamente, quero dizer, não não distinto na vontade. Então, quando ele usa aquele texto, eu e o Pai somos um, Justino aqui ele também fala que não é porque eles são um em número, mas é porque eles têm a mesma vontade, o mesmo objetivo, né? Mas eles eram distintos um do outro. Aquele que é gerado é diferente daquele que gerou. Então, Justino então acreditava que Jesus ele foi criado, é isso? Foi criado. Ou não? Ele foi criado. Porque ele usa a palavra gerado, criado, mas, 100%. entenda uma coisa, gente. Essa palavra gerado, ela tem praticamente o mesmo significado que criado, tá? Então, o pessoal quer fazer uma confusão, e Jesus não foi criado, ele foi gerado. Gente, é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Se você pegar essa palavra no grego... Uma mulher quando gera... Oi? Uma mulher quando gera um bebê. Esse bebê, ele já existia? Ele sempre existiu na eternidade, esse bebê? Ridículo, né? Você vê. E até a palavra gerou... Ó, a palavra gerou é genal, né? Genal, ó, genal, de uma variação de outra palavra, de homens que geraram filhos, a ser nascido, ser procriado, de mulheres que dão à luz a filhos, gerar, fazer nascer, excitar, da tradição judaica de alguém que traz outros ao seu modo de vida, que converte alguém, aí já é outro significado, de Deus ao fazer Cristo seu filho. Aqui é um dicionário Strong, né? Então, os primeiros significados é de homens que geraram filhos, a ser nascido, ser procriado, entendeu? Dar à luz a um filho. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Aí a pessoa fala, não, Jesus não foi criado, ele foi gerado na eternidade. Meu Deus do céu! São duas palavras totalmente antagônicas. Não tem como a pessoa ser gerado na eternidade. Da mesma coisa que não dá para uma pessoa ser casado solteiro. Não tem como a pessoa se molhar no seco, sabe? Então, assim, o que acontece hoje em dia é que, infelizmente, quando a Trindade ela foi desenvolvida, Denis, vamos ver se você concorda comigo, as pessoas ali, se você ler esse livro, você tem que ler esse livro, Denis, você vai vendo que os teólogos da época, eles tinham que tentar moldar a Bíblia de acordo com a Trindade. Então, eles liam um texto lá e via claramente, poxa vida, vou embora para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Isso está escrito em João 14, 28. Aí eles começam, meu Deus, como que pode? Não, se ele é igual, ele é consubstancial, ele não pode. Ah, não, e agora o que a gente faz? Ah, já sei. Aqui ele era homem só. Então, por isso que ele falou isso. Entendeu? Aí, na mesma categoria que ele falou isso aí, ele estava como homem também, ele falou lá, eu e o Pai somos um, em João 10:30. Aí a pessoa olhava e falava, aqui ele é Deus, ó. Mas peraí, até agora você não falou que ele era homem? Então, assim, é o Jesus pisca-pisca. Entendeu? Uma hora ele tá ligado para Deus. Ele, desliga para o homem. Então você vê, aí vem a união hipostática, o teantropismo, subordinação funcional, a mesma essência, são todas palavras da filosofia grega. Isso não existe na Bíblia, tá? Você que está assistindo a gente, preste atenção, e você que vai assistir depois essa live. Quando você acredita nessas coisas, você não está acreditando na Bíblia, você está acreditando em filósofos gregos que misturaram a Bíblia com as filosofias platônicas, com as filosofias com as filosofias de Aristóteles, tá?
e outros mais. Então, a gente tem que entender isso, pessoal. Comece a raciocinar. Comece a ler a Bíblia sem a filosofia. Quando você lá, Colossenses 1,15, Denis, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí a pessoa olha o trinitário e fala, não pode ser primogênito aqui, não pode. Porque se ele for primogênito de toda a criação, ele é o primeiro. Aí, não, então, deixa eu ver, o que eu posso falar aqui? Ah, já sei. Essa palavra primogênito aqui quer dizer primazia. Nunca essa palavra significou primazia. Nunca. Entendeu? E essa palavra... E essa palavra, Wesley, tá me ouvindo? Pode falar, vai lá. É porque deu um delay aqui. E essa palavra primogênito, ela tem uma raiz de protótocos, né? Ela fala protótocos. Quando você fala protótocos, você lembra um pouco de protótipo, não é? É o primeiro de uma série. Então, Jesus, ele é o primeiro de uma série, né? Eu tenho uma Bíblia aqui, ó, interlinear do Dr. Valdir Carvalho Luz. É uma interlinear. Para quem não sabe o que é interlinear, atrás desse aí para comprar. Você não acha, não. Isso aqui foi difícil. Deixa eu virar minha tela aqui. Espera aí. Que ela, quando eu mostro aqui, ela fica... Aí, desespelhei. Gente, ó, interlinear é uma Bíblia, ó. Vou mostrar para vocês aqui, espera aí. Ó, tá vendo? É uma Bíblia que traz o grego em cima e o português embaixo. Então, ele traduz palavra por palavra, ok? Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. O Valdir Carvalho Luz, Denis, ele era trinitário, presbiteriano e calvinista. Olha só, tá? Sim. E ele foi professor de grego por 30 anos. Aqui em Colossenses 1,15, ó. Colossenses, quer ver? Peraí que eu tô meio perdido aqui. Peraí. Colossenses 1,15, ó. Olha lá, ó. O qual é a imagem do Deus, o não visível, primeiro dado à luz de toda a criação. Tá vendo aí? Tá dando para ver? Uhum. Tá vendo aí? Pessoal, você que está na rolagem, você conseguiu enxergar? Dá para ver um pouco pequenininho, mas dá para ver. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou apontar o dedo aqui, ó. Ó, aqui, ó. Espera aí. Ó. Olha lá, ó. Primeiro dado à luz de toda a criação, ó. Tá bem aqui no meu dedo aqui, ó. Uhum. Tá vendo? Então, ele traduziu a palavra protótocos como o primeiro dado à luz. Jesus é o primeiro dado à luz de toda a criação. Sabe? Aí você lê um texto desse, a pessoa precisa ressignificar. Ela, não, que não pode ser isso. Tem que ter outro significado, pelo amor de Deus. Não pode. Então você vai vendo, Denis, que o quê? Que a Trindade, ela começou a moldar a Bíblia. Entendeu? E não a Bíblia moldar o cristão. Esse é o grande ponto. Mas pode continuar, Denis. É igual Apocalipse, né? É o princípio da criação de Deus. Não é o princípio, ele é o principiador, é o soberano. Né? Ali é princípio. Colazinho. Arque, desculpa, né? Palavra arque. Colazinho também é outra palavra que foi adulterado aí. Colazinho significa decepamento e colocar o tormento, né? Aí é relacionado ao inferno de fogo. Ali a palavra arque significa princípio, um início. Mas vamos colocar soberano, porque se colocar princípio, o pessoal vai achar que ele foi criado. Vai achar não, ele foi. A Bíblia está falando, né? Exatamente. Exatamente, ele foi, entendeu? Então é isso, a pessoa tem que entender essas coisas, mas assim, quem for sincero vai entender. Denis, mas continua, tem mais algum pai da igreja aí que você quer citar? O outro que eu gostaria de citar é o Irineu. Irineu de Lyon, é outro apologista, pai de igreja bastante conhecido, né? No seu livro 1, ou melhor, livro 2, Irineu viveu por volta ali do ano 150, né, mais ou menos. E só uma ressalva aqui, o Irineu de Lyon é atribuído a ele, se não me engano, 5 livros, 5 obras.
Mas, historicamente comprovado, só os 2 primeiros é de autoria de Irineu, porque muitos trinitários usam os demais livros para dizer que Irineu cria numa trindade. Mas muitos historiadores chegaram à conclusão que foram obras posteriores feitas por outras pessoas numa época que a trindade já estava sendo pregada no seio cristão. E usaram o nome de Irineu de Leão. Então, como referência fidedigna, somente o livro 1 e o 2, de fato, foi feito por Irineu. E, de fato, nesses 2 livros, encontramos o subordinacionismo bíblico que Irineu ele cria, contradizendo os demais livros que foram feitos posteriormente. Né? Por exemplo, você citou uma passagem da Bíblia aí que fala que Jesus fala que o Pai era maior que ele. Né? Mas aqui ele está falando na sua forma humana. Um outro texto que se usa fala que quanto àquele dia, aquela hora, quando os apóstolos perguntaram para Jesus, aí Jesus falou assim, ó, naquele dia ninguém sabe, né? Nem os anjos, nem o filho, mas somente o Pai. Mas Jesus ele teve uma amnésia, né? Porque ele é 100% Deus, mas naquela hora ali ele esqueceu, né? Que dia que ele ia vir. E Irineu, ele cita essa passagem, né? Contra heresias, no livro 2, ele fala assim, ó, mas a respeito daquele dia, né, citando as palavras de Jesus, ninguém sabe, nem o filho, mas somente o Pai. Se o filho, olha só o que Irineu escreveu, se o filho não se envergonhava de atribuir o conhecimento daquele dia somente ao Pai, mas declarou que era verdade concernente ao assunto, tampouco nós nos envergonhamos em reservar ao Pai aquelas grandes questões que possam nos ocorrer. Depois ele fala assim, ó, no capítulo 28, verso 8. Esse que eu citei anteriormente é o verso 6. Capítulo 28, do versículo 8, do Contra Heresias, livro 2, fala assim, ó. Pois se alguém deve questionar as razões do porquê o Pai, que possui comunhão com o Filho, em todas as coisas, declarou que somente o Senhor sabe o dia e a hora do julgamento, né? Encontrará no presente não mais apropriado o correto ou segura razão, visto que o Senhor é o único mestre verdadeiro, e que aprendemos por intermédio dele que o Pai é acima de todas as coisas. Pois o Pai diz, ele é maior do que eu. O Pai, portanto, é declarado nosso Senhor em exceder com respeito ao conhecimento. Então, para Irineu, Jesus, ele era inferior tanto no poder como no conhecimento. Jesus não sabia de coisas que somente o Pai sabia e não era a hora de ser revelado. Então, como é que ele pode ser o Deus Todo-Poderoso se ele não sabia de todas as coisas, né? Mas como é Depois que ele pode ser como é que ele pode ser a própria sabedoria, Denis? Como alguns trinitários dizem, que ali é literal, que Jesus é a própria sabedoria de Deus, sendo que ele não sabe o que Deus sabe. Se lermos ali Provérbios, né, capítulo 8, versículo 2, é só ler. Fala que no princípio Deus me criou, né? A obra mais antiga. Ora, então se Jeová ele criou a sabedoria, então significa que houve um tempo que Deus não era sábio? É só parar para pensar, né? Se ali um título dado a Jesus, porque se ali está falando de uma sabedoria intelectual. Exato. Denis, a grande verdade é a seguinte: Jeová expressou sua sabedoria de uma forma literal quando ele criou Jesus, quando ele criou o Logos. Por isso que Jesus é a sabedoria, entendeu? É isso. A sabedoria é a existência. Isso. Exatamente. Daqui a pouco a gente comenta, Thiago, mas você mesmo já respondeu aí, tá? Jeová diz que esse é seu nome para sempre. O próprio Jesus diz que ele terá um novo nome. Ele fala isso do novo nome em Apocalipse 3,14, né? Que fala que ele... Não, é Apocalipse 3,12 mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Apocalipse 3,12, que ele fala que ele terá um novo nome, né? Apocalipse 3:12. É isso, ó. Aquele que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele de modo algum sairá dali, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu próprio novo nome. Então, aqui é muito claro, né, que Jesus ele vai ter um nome diferente, né? Jesus tem vários nomes, a grande verdade é essa. O próprio título, A Palavra, pode ser um nome de Jesus mesmo. Ele era a Palavra.
Era um nome, não era simplesmente um título. E Miguel é outro nome de Jesus, né? Quando Jesus estava no céu, ele era Miguel. Quando ele está em batalha, ele é representado como Miguel. E quando Jesus veio para a terra, ele foi chamado de Jeová salva. Jeová é salvação, é o significado do nome de Jesus, né? E isso que Emanuel em Isaías. Deus conosco, exatamente. Não é porque ele é o próprio Deus, mas ele estava ali representando Deus. Era como se Deus estivesse conosco. Quem vê a mim, vê também o Pai, entendeu? Ele era uma expressão do Pai em termos de sentimento, amor, compaixão, carinho, né? É por isso. E Êxodo 3,15 fala mesmo que o nome de Jeová nunca muda, né? E não muda mesmo. Pode ver que não tem outro nome para Jeová. Tem títulos, né? Mas nome não tem. É interessante que lá em Isaías fala, né, que Jesus é o conselheiro, né? Maravilhoso conselheiro. Na Septuaginta usa a expressão o anjo do grande conselho, identificando Jesus como sendo um anjo, né? Isso. São títulos, né? Como trouxe atenção. Eu deixei aqui no final. Peraí, Denis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Principalmente você, que é testemunha de Jeová. Preste atenção. Eu vou dar um conselho para vocês aqui, do fundo do meu coração, tá? A gente está aqui, gente, para mostrar a verdade, tá? Então, não para atacar pessoas, entendeu? Então, assim, e os trinitários são não sei o quê. Não, gente, não fala isso. Às vezes eles estão enganados. Então, a pessoa às vezes não tem culpa de estar naquela posição. A gente está aqui para atacar a doutrina, não as pessoas que acreditam na doutrina. Então, pensem bem nisso, tá? Até porque a gente não pode falar assim com as pessoas. Não vamos ser iguais a eles, né? Que atacam as testemunhas de Jeová por pensar diferente. Né? Vamos entender a base e atacar a doutrina, ok? Vai lá, Denis. Eu deixei o pai da igreja aqui, Tertuliano, porque para deixar o melhor para o final, né? Porque os trinitários, eles usam Tertuliano porque eles falam, eles usam a palavra Trinity. Tertuliano, já lá no ano 190, usou a expressão Trindade, né? Vamos ver, será que era a Trindade mesmo que Tertuliano ensinava? Então vou deixar ele por último, tá? Para ficar mais empolgante aqui a nossa conversa. Outra que eu queria trazer atenção aqui é um bastante conhecido que se chama Orígenes. Ele viveu por volta ali do ano 185. Aí tem uma obra conhecida como Oração de Orígenes. O capítulo 15, o versículo 1, ele fala assim nessa obra. Se entendermos o que a oração realmente aqui Orígenes estava falando como se deve orar, né? Devemos saber que nós nunca devemos orar a qualquer coisa gerada, nem mesmo a Cristo, mas somente a Deus e o Pai de todos, a quem até mesmo orou o nosso Salvador, como já dissemos, e nos ensina a rezar. Porque quando ele diz ensina-nos a orar, citando lá a oração do Pai Nosso, né, ele nos ensina como orar para si mesmo, mas ao Pai, e a dizer, Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, Orígenes aqui, ele falou que não devemos orar para nenhum ser criado ou gerado, e ele incluiu aqui o próprio Filho de Deus. E usou Jesus Cristo como sendo o exemplo nisso, né? Jesus Cristo, ele orava ao seu Pai. E ensinou a orar dessa forma, né? Então, para Orígenes, Jesus não era a mesma pessoa de Deus. Aí na oração, capítulo 15, versículo 1, fala assim, porque o Pai pode ser corretamente considerado também como o Senhor de seu Filho. Alguém superior, né? E também Senhor daqueles por intermédio dele se tornam filhos. Agora, olha só, Wesley. Pode falar. A tradução do Novo Mundo, como outras traduções também, porque ela não é a única, né? Há centenas de traduções que vertem de maneira similar ou parecida à tradução do Novo Mundo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha só qual que era a visão de Orígenes com respeito a esse texto que João escreveu. Ele fala assim, a seguir... Esse trecho da obra vai estar aqui nas obras dos pais da igreja, em tradução, na série volume 19. Orígenes, traduzido por John Newman.
1954, tá? Fala assim, ó. A seguir, observamos o uso que João faz do artigo nessa sentença. Ele não escreve sem cuidado a este respeito, nem está desfamiliarizado com as sutilezas da língua grega. Ele usa o artigo quando o nome Deus, em grego, theos, se refere ao incriado dentre todas as coisas, e omite quando o Logos é chamado de Deus. O Deus que está acima de tudo é Deus com artigo. Todos, além do único Deus, é Deus, através da participação da sua divindade. E não deve ser chamado simplesmente de o Deus, mas de Deus. O verdadeiro Deus é, então, o Deus, o Theos. E aqueles que são formados após são deuses, imagem deles. O protótipo. Ele usou aqui a palavra grega também, protótopos, né? Por assim dizer. Então, veja só. Orígenes, o pai da igreja, ele identificou lá em João, 1 João capítulo 1, versículo 1, aonde mostra ali dois deuses distintos. O Deus, um ser incriado, e que criou um Deus conhecido como Logos da palavra. Um Deus gerado. E agora, como é que fica esse texto, hein? Para provar essa bendita dessa trindade, que é um clássico esse texto, né? Esse texto é. Até, Denis, se você ler o versículo 18, é muito claro, né? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Ali não está falando que ninguém jamais viu o Pai e o Filho revelou. Ali está falando que ninguém viu a Deus e o outro Deus, que é o Deus unigênito, foi quem o revelou. Então são dois deuses, sim. O pessoal, quando ouve isso, parece que vai dar um infarto na pessoa. Meu Deus, vocês são politeístas. Não. Você não sabe nem o que é politeísta. Você precisa estudar, meu querido. Entendeu? Entenda uma coisa. A visão judaica de seres, né, celestiais ou pessoas que tinham até o sufixoísmo, responsabilidades de poder são deuses. Sim, o sufixoísmo, gente, vem de uma veneração, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, a pessoa que é politeísta é quem adora mais do que um Deus, entendeu? Não quem acredita em mais do que um Deus, entendeu? Isso é tão absurdo, porque, assim, se você falar que, vocês acreditam que existe mais do que um Deus, vocês são politeístas, então todo mundo é. Mesmo você que sabe que existem deuses falsos, só de você acreditar que existiram deuses falsos e existem, então você é politeísta, entendeu? Porque não tem sentido nenhum, gente. O politeísmo é aquela pessoa que adora mais do que um Deus. Agora, Jesus, ele é chamado de Deus por quê? Porque ele tem autoridade e poder, entendeu? Concedida pelo Pai. Assim como juízes humanos são chamados de deuses, em Salmos 82:6. Assim como Moisés foi chamado de Deus em Êxodo 7:1. Assim como anjos são chamados de deuses em Salmos 8:5. Entendeu? Então, existem inúmeros textos mostrando que a palavra Deus ela foi dada para outros seres também. E é a mesma palavra, Elohim, tá? Elohim em hebraico e Theos em grego. E não tem negócio de maiúsculo e minúsculo, viu? Antes de alguém vir com esse argumento aí, mas é D com D minúsculo. Gente, não tem maiúsculo e minúsculo no grego nem no hebraico. Tá? Então isso aí é papo furado. Continua aí, Denis. O mais interessante desse negócio de politeísmo, Wesley, acaba englobando também os trinitários, porque Jesus é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? É. E Deus é Deus, né? O Pai é Deus? Sim. Então são três deuses. Mas eles falam que não é três deuses, são três pessoas. Porque fala que não, porque complicou, né? Criaram-se uma coisa e esqueceram de ver as implicações que isso ia dar mais para frente. Né? Mas depois que já estava feito, não tinha como voltar atrás. Né? Tem, né? É porque falta humildade para reconhecer que é um ensino que não é bíblico. Mas é só querer mudar. Agora, tem até uma frase... eu vou falar sobre... Pode falar. Pode falar, desculpa. Não, tem até uma frase que agora eu esqueci, rapaz. Que eles falam assim, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que não são três deuses, mas um único Deus. Jesus que não
que é eterno, que é gerado. Ah, eu não lembro agora, precisava ver essa frase. Já viu essa frase já? Esse faz parte do credo de Atanásio. Deus de Deus, né? Isso! Porque é bem extenso o credo de Atanásio. Aí fala não gerado. A Bíblia deixa claro que é gerado, né? Mas eles falam que é gerado, né? É porque o credo de Atanásio ele é uma bula, né? Por assim dizer, bem extensa. Então tem vários detalhes ali. E se você faz uma análise de todos esse credo, você consegue biblicamente desmanchar todinho ele, ó, parte por parte. Um dia me deu uma ideia de fazer isso, de pegar ele e fazer uma análise biblicamente, parte por parte. Para ver se eles usaram, né, as escrituras, porque acho que eles jogaram tudo para debaixo do tapete nesse dia e esqueceram de analisar o mais importante, que eram as escrituras, né? No dia que eles se juntaram para conversar esses assuntos. Não, a grande verdade é o que eu falei, Denis. Eles implantaram filosofias romanas, né? Qual que você vai falar agora, Tertuliano? Vou falar Tertuliano, deixei o melhor para o último. Mas não foi Tertuliano que falou trinitas pela primeira vez? Na verdade, tem um outro cabra que falou antes dele, que eu também vou citar aqui, que é o Teófilo de Antioquia. Mas eu vou chegar nele lá porque ele é o churume da teologia, né? Então, eu vou deixar ele por último só para dizer que a gente citou ele, sabe? Como assim, churume da teologia? Não entendi. Tertuliano é o lixo do lixo, né? Porque o churume é quando você vai colocar o lixo na tua casa aí, quando fica um tempo parado o saco de lixo, não junta aquela aguinha no saco de lixo? Ah, sim. Ou o caminhão de lixo, quando passa aquela água fedida, aquilo ali, o nome daquilo ali é churume. Ah, tá. Então, Quem assim, que é o churume da teologia que você falou? É o Teófilo de Antioquia. Por quê? A gente vai ver o porquê. A gente vai ver, Tá, calma, vai lá, calma aí. Fala de Tertuliano aí. Vamos Tertuliano. Tertuliano ele viveu por volta ali do ano 190, né? Depois de Cristo. Aí na sua obra, né, Against Hermógenes, né, contra Hermógenes, ele escreveu assim, ó: não devemos supor, e de fato, Tertuliano, ele falou a respeito de uma trindade. Mas que trindade de Tertuliano ele tinha na cabeça dele? A gente vai ver agora. Diz assim nessa obra, né, contra Hermógenes: não devemos supor que haja algum outro ser, exceto unicamente Deus, que seja, olha só, não gerado e incriado. Como pode algo, exceto o Pai, ser mais velho e por isso deveras mais nobre do que o Filho de Deus, o Verbo unigênito e primogênito, esse Deus que não precisou de um Criador para lhe dar a existência, será muito mais elevado, olha, em categoria do que o Filho, que teve um autor que trouxe a existência. Aí a gente pode desligar a live aqui, né, Wesley? Sim, acho que acabou exatamente. A trindade, né? Exatamente. O Tertuliano diz que Deus ele trouxe o Filho à existência. E é o único não gerado e incriado. Diferente do Filho, que teve um autor que trouxe a existência. A gente acabou, né? Acho que dá para... O pessoal entendeu, né? Que não tinha Sim. trindade lá nos primeiros séculos, né? Não, e é interessante que quem falou isso foi quem... Depois ele quem inspirou a Atanásio, né? Entendeu? Isso. Quem falou isso foi devido quem inspirou a Atanásio. Uhum. Exatamente. Ô, Denis, então, resumindo, Tertuliano disse que Jesus... Houve um tempo em que Jesus não existia, é isso? Houve um tempo que Jesus não existia. Porque aqui, ó, agora numa outra obra, completando essa obra que ele tem contra Hermógenes, tem uma obra chamada Against Praxis, contra Praxis, né? Ele fala assim, ó: o Pai, agora veja só a substância aí. Tertuliano ele falou de uma substância, porque Tertuliano ele veio de uma infância, né? Dentro da filosofia, né? Ele se converteu ao cristianismo. Ele é um pai ocidental, né?
É um pai latino que fala. E olha só, o pai é inteira substância. Beleza, Tertuliano falou aqui sobre uma substância, mas veja só qual que era a ideia de substância de Tertuliano. Mas o filho é uma derivação, é uma parcela de um todo, conforme ele próprio reconhece. Meu pai é maior do que eu. Olha só, eles ficam citando as escrituras, né? Assim, o pai é distinto do filho, sendo maior do que o filho, visto que um é aquele que gera e o outro é aquele que é gerado. Também um é aquele que envia e o outro é aquele que é enviado. Além disso, aquele que cria é um, e aquele que por meio de quem a coisa foi feita é outro. Tertuliano ele fala de uma substância, mas no que sentido? Se Jeová ele é um ser espiritual, obviamente Jesus também seria um ser espiritual, mas de uma categoria menor, com menos conhecimento, menos poder, embora ele fosse de uma substância, né? Tentando usar aqui um termo filosófico, mas dá para a gente tentar pegar um fio da meada que Tertuliano aqui ele acreditava, né? Depois aqui ele fala assim, ó. Assim, a estreita série do pai no filho, com respeito ao Paracletos, né, da substância, ele, com o passar do tempo, ele traz uma singularidade entre três. Ele vai incluir depois aqui na sua obra o Espírito Santo, mas aí que está o pulo do gato. As Escrituras mostram que o Espírito Santo é o poder de Deus, não é, Wesley? Exato. É a força ativa de Jeová, sabe? Exato? Exato. Adivinha quem começou a inventar que o Espírito Santo era uma pessoa e tentou enxertar isso no cristianismo? Tertuliano. Então vamos colocar aqui, dentro dos escritos de Tertuliano, o pai, ficou claro aqui, né? O pai era um, não gerado, incriado, e ele criou o filho. Houve uma época que o Logos não existia. Jesus ele passou a existir. Só aí já acaba com a Trindade. Mas, para Tertuliano, ele acreditava que o Espírito Santo também era uma pessoa, mas não igual o pai ou o filho. Era uma pessoa à parte. Mas da onde que ele pegou isso? Na época de Tertuliano, existiam alguns movimentos ditos como cristãos, né? Os donatistas, os novacilianos, e um deles era um conhecido chamado como montanismo. O fundador dele foi uma pessoa conhecida como Montano. Esse Montano, então, ele surgiu ali na época de 172, mais ou menos, né? E a comunidade deles predominava principalmente ali na Ásia Menor, em Roma, no norte da África. E Tertuliano, ele achava que o ramo principal da igreja, ele era muito assim light. Ele achava que os pecadores, quando pessoas pecavam, elas não poderiam voltar a ter o convívio com a igreja. Elas eram expulsas, desassociadas, né, vamos por esse termo, e ela não tinha o direito de voltar mais. Na cabeça de Tertuliano era assim. Então, o que ele fez? Tertuliano ele abandonou o ramo principal do cristianismo, que estava se apostatando já na sua época, e se juntou ao montanismo, porque era um grupo mais rígido, né, com respeito a pecadores. Eles eram mais ligados a algumas questões assim de moral bem mais rígidas. Só que o que acontece? O Montano, ele pregava, ele se identificava como profeta e ele se identificava como sendo a própria reencarnação do Paracletos, ou seja, do Espírito Santo. Tem uma inscrição ali no livro Labrionte, feito por Jarolos Pelequim, né? Tem um nome bem complicado. A Tradição Cristã, volume 1, uma história do desenvolvimento da doutrina, né? O surgimento da tradição católica, edição de 2014, melhor dizendo, na página 120, fala assim, ó, a respeito de Montano. A ideia de Montano como sendo o Espírito Santo ficou tão vívida em certas regiões que uma inscrição descoberta na Numídia registra: Flávio, antepassado da família, em nome do pai, do filho e do senhor Montano. O que ele prometeu, realizou. Veja só, então, esse grupo religioso conhecido como montanismo e o seu líder,
Ele pregava que ele era o próprio Paracletos, o próprio Espírito Santo. Quando Tertuliano ele se juntou ao grupo de Montano, ele aceitou essa doutrina de Montano e reconhecia sendo o próprio Paracletos, sendo Montano reencarnado. Está aí o Espírito Santo como sendo pessoa. É uma doutrina de um cara que saiu do ramo principal do cristianismo, se juntou a um ramo herético, considerado herético pela igreja, de um cara que era profeta, que se identificava com a própria reencarnação do Espírito Santo. Tertuliano abraçou essa doutrina e passou isso para frente, como sendo o Espírito Santo. E é interessante que Tertuliano, depois de a origem do Espírito Santo. E é interessante que o próprio Tertuliano, depois de um tempo, foi considerado herege pela igreja, né? Há relatos que talvez ele abandonou o montanismo e formou a sua própria seita. Porque ele era o bonzão de todos. Denis, vamos falar qual que você deixou por último aí, então, pra gente. Aí eu quero responder o Jean, que tá aí, ele falou alguns textos aí, totalmente fora de contexto, e sempre os textinhos que todo mundo usa mesmo, dá até dó. Eu vou responder ele aí, então pode... Fala do último que você falou, mas que é depois... Mas depois, se ele puder, além dos textos, se ele puder contra-argumentar o que os pais da igreja ensinaram aqui, né, mostrando que a Trindade é falsa, se ele puder também argumentar, seria interessante. O que eu queria trazer aqui é Teófilo de Antioquia. Ele viveu ali por volta da 169 a 180. Ele também usou a palavra tríade, antes de Tertuliano, inclusive. Mas qual que era a tríade? A tríade de Teófilo de Antioquia? Era Deus, o Logos e a sabedoria. Não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Da onde que ele pegou isso? Teófilo de Antioquia. Ele pegou do conceito platonista também. Os filósofos gregos, eles ensinavam a mente, aí ele adaptou isso a Deus. A razão, aí ele adaptou isso ao Logos, a palavra. E a sofia, né? Ele adaptou isso à sabedoria. Por quê? Porque ele na cabeça dele, ele tentou associar, então, esse conceito filosófico para poder ensinar a gregos, filósofos, e também a judeu-helenísticos. Agora, o que acontece? Se você pega toda a obra de Teófilo de Antioquia, sequer uma vez ele cita Jesus Cristo por nome na obra deles. Então, como alguém tenta defender a cristologia usando a obra de um cara que nem cita o nome de Jesus, mas usa termos ali, né, sublimilares, que talvez ele esteja identificando Jesus como sendo ali o Logos, a razão, né? É puramente filosófico, como a doutrina da Trindade. É o churume da teologia, né? Exato. Então é isso, sabe? Por isso que eu falei que é o churume, né? Ó, Denis, eu tenho aqui, esse outro livro aqui, que é um dicionário bíblico de John L. Mackenzie, né? O pessoal tá vendo aí, é um católico, né? De onde surgiu a doutrina da Trindade? Ah, você tem ele aí, né? Valeu, Guilherme, um abraço para você. Obrigado aí, Arthur, tudo bem? Um abração aí, deixa eu colocar aqui, Peraí que eu tô meio perdido aqui. Só que o meu é marrom. Ah, legal. Obrigado, Arthur. Muito bom. E ele fala realmente que a Trindade, ela é puramente filosófica. Olha que engraçado, né? Um trinitário, que é o John L. Mackenzie, católico, que é a verdadeira Trindade católica, né? A Trindade do protestantismo é uma reforminha da Trindade, né? Que eles pegaram a Trindade, deram uma pinceladinha lá, tiraram a Maria de escanteio, porque Maria não podia ser mãe de Deus, né? Então, eles tiraram, mas se for analisar, a Trindade católica tem muito mais sentido com a filosofia do que a própria Trindade dos evangélicos. Por quê? Porque se Jesus ele é 100% homem, 100% Deus, então isso quer dizer o quê? Que Maria é mãe de Deus, Simples, né?
E aqui fala Trindade, a igreja define a Trindade de Deus como a crença que um Deus existe em três pessoas que subsistem numa única natureza. A crença nesses termos foi definida somente no século IV e V depois de Cristo. E como tal, não é explícita e formalmente bíblica. A trindade de pessoas no interior da unidade de natureza é definida em termos de pessoa, natureza, que são termos filosóficos grego. De fato, eles não aparecem na Bíblia. As definições trinitárias surgiram como resultado de longas controvérsias, nas quais esses termos e outros como essência e substâncias foram erroneamente aplicados a Deus por alguns teólogos. A afirmação definitiva de trindade de pessoas e unidade de natureza foi declarada pela igreja como a única forma correta na qual esses termos devem ser usados. Então, depois, né, que foi declarado pela igreja, ponto. Quem falasse contra era simplesmente assassinado, né? Então, olha que doutrina. Meu celular caiu, peraí. Que doutrina sensacional. Uma doutrina bíblica maravilhosa que matava as pessoas que eram contra. Mas, deixa eu só, que eu tô feliz, que eu amo esse assunto. O nosso querido Jean, tá dando muito retorno, eco? Tá dando muito retorno aí, pessoal? Tá dando muito retorno aí, pessoal? Alguém pode me responder? Beleza, tá normal. Galera, vamos lá. O nosso querido Jean, ele veio com um texto querendo linkar Jeová com Jesus, dizendo que Jesus é o primeiro e o último de Apocalipse 1,17 e Jeová é o primeiro e o último de Isaías capítulo 44, viu, Jean? Não é 43 não, tá bom? Então, vamos ler primeiramente Isaías 44, tá? Versículo 6. Fala assim, ó. Eu vou ler na tradução do Novo Mundo, mas você pode ler em qualquer Bíblia aí que você quiser. A sua Bíblia provavelmente vai estar adulterada, porque ela tirou o nome e o tetragrama e substituiu por Senhor. Mas aqui diz assim, ó. Assim diz Jeová, o rei de Israel, e seu resgatador, Jeová dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim, não há Deus. Então nós vemos aqui claramente o quê? Que Jeová, ele estava dizendo que ele é o primeiro e o último no sentido de divindade, que além dele não há Deus igual a Jeová, tá? É isso que fala em Isaías 44, 6. Agora, vamos ler... Pastor César gosta desse texto aí. Eu amo esse texto. Agora, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Fala assim, ó, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Vamos entender uma coisa que, infelizmente, trinitários que são cegos, né, por essa doutrina, eles não conseguem entender que existe um contexto por trás, ok? Vamos lá, olha só. Quem tem ouvidos... Não, tô lendo dois aqui, perdão. Aqui, eu tô lendo na Almeida agora, tá? Peguei a Almeidinha aqui, ó, século 21. Fala assim, vamos lá. Na mão direita ele segurava 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada, tô lendo 16, de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol do seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha só que interessante, esse texto aqui diz que Jesus é o primeiro e o último daqueles que morreram e ressuscitaram, tá? É diferente do primeiro e último de Jeová, falando de Deus. E a gente pode notar isso porque as duas citações de Jesus, quando ele fala eu sou o primeiro e o último, é sempre falando sobre a ressurreição, tá? Olha só, outro texto que fala novamente que Jesus é o primeiro e o último é em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Olha só, Denis. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna. Isto é o que diz o primeiro e o último. O único Deus... não. Eu li errado aqui, Denis, espera aí. O primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Então, Jesus, ele é o primeiro e o último no sentido de o primeiro a ser ressuscitado por Jeová e o último a ser ressuscitado por Jeová. Por quê? Porque Jeová entregou nas mãos de Jesus o poder da ressurreição dos mortos.
Segundo ponto, ele foi o primeiro a ser ressuscitado para nunca mais morrer, não é? Para nunca mais morrer. Eu li Apocalipse 1,17, Jean. Eu li. Ele fala aqui, ó. Só que você esqueceu do 18, meu amado. Você tem que continuar a leitura, meu querido. Ó, eu vou ler o 17 e o 18, ó. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Perdão. Quando vi cair aos seus pés como se estivesse morto, então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui. Entendeu? Então, aqui mostra claramente, nas duas citações de Jesus como o primeiro e o último, é daquele que morreu e tornou a viver. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado para nunca mais morrer. Tá certo? Não tem absolutamente nada a ver com o primeiro e o último de Jeová, dizendo que além dele não há Deus. Ok? São duas citações diferentes. Agora, se você, Jean, gosta de usar essas coisinhas para dizer que Jesus é Jeová, porque ele foi dado o título de primeiro e último, então explica para mim, Jean, Ezequiel, ele foi chamado de filho do homem. E o único que foi chamado de filho do homem na Bíblia foi Jesus. Então quer dizer que Ezequiel é Deus Todo-Poderoso? O que você tem a dizer sobre isso, Jean? Ou isso só vale para a Trindade? Só para o teu lado? Agora, você sabe quem que foi? Ô, Jean, aproveitar que você está aí. Jean, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem que é o rei de reis na Bíblia? O rei dos reis, onde Deus deu a glória. Hein? Quem que foi? Quem que foi o Alfa e o Ômega? É o pai, não é o filho. Quem que é o rei de reis? Hein, Jean? Quem que é? O rei de reis. Jean, tá aí ainda? Vamos lá, gente. Cadê o Jean? Vai, Jean, responde aí. Quem que é o rei de reis, Jean? Quem que é o rei de reis? Quem que é o rei dos reis na Bíblia? Responde pra gente aí. Vai, Jean, vamos. Quem que é o rei dos reis, Jean? Não, eu tô perguntando outra coisa para você. Quem que é o rei dos reis, Jean? Vamos lá. Quem que sabe a resposta aí, pessoal? Porque o Jean não vai responder. Ele já viu que o caldo esquentou para ele aqui. Quem que é o rei dos reis, pessoal? Apocalipse 19:16. O que diz lá, o Denis? Apocalipse 19:16 diz assim: na sua roupa, sim, sobre a coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quem que é chamado de rei dos reis aí? Isso, é Jesus, gente, isso mesmo. Muito bem, Jesus Cristo, muito bem. Rei de reis é Jesus, né? Só que sabe quem que foi chamado de rei de reis também? A quem Deus deu a glória. Olha só, e olha que o texto diz que Jeová não divide sua glória, né? Foi o rei Nabucodonosor. E agora, aqui em Daniel capítulo 2, versículo 37, fala assim, ó rei, tu é rei de reis, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Então, peraí, como que... Tem um texto lá em Isaías, ô Denis, que fala que Deus não divide sua glória com ninguém. Mas aqui está falando que Deus deu o poder, a força e a glória para o rei Nabucodonosor e chamou ele de rei de reis. Então quer dizer que Nabucodonosor é Jeová? O que você acha, Denis? Ou pode ser que Nabucodonosor seja Jesus, né? Que ele é rei de reis também. Ah, entendi, então, rapaz. Então quer dizer que Nabucodonosor... Entendi. Então, como é que a gente sabe, Denis, que Nabucodonosor não é Jesus, Denis? Como é que a gente sabe, Denis? O que nós temos que fazer para entender um texto, Denis? Pelo bom e velho contexto.
ver o que aconteceu antes e o que está acontecendo depois. Entendi. Então tem que ter o contexto, Denis. Olha, Denis, que interessante. O contexto, Denis, de Isaías era falar que Jeová era o único Deus dentre os deuses pagãos, ok? Agora, não quer dizer que além dele não há Deus, porque Jeová, ele instituiu deuses. O próprio Jesus, ele deu poder, honra, glória para Jesus. Os próprios juízes humanos, Jeová chamou de deuses. Vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo. Então, existem outras pessoas chamadas de deuses, né? E esses deuses, eles não são o próprio Deus Jeová. Agora, essa questão do primeiro e último, Denis, novamente, eu vou repetir aqui para quem está na live, tá? Toda vez na Bíblia que fala eu sou o primeiro e o último, para Jesus Cristo é no sentido de ele morreu e viveu, entendeu? Agora, no sentido de além de mim não há Deus, é só Jeová. Só que você esquece o contexto, sabe? Você esquece o contexto, entendeu? Esse que é o grande ponto, tá? Jesus, ele falou, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e morreu, tornou a morrer, aquele que morreu e tornou a viver, tá? Então, é incrível, o Denis, como que, infelizmente, as pessoas são cegas, que nem o rapazinho aí, né? Outra coisa, o Alfa e o Ômega, Jean, não é o filho, é o pai, Jean. Que religião que você é, Jean? Você é da Pentecostal, Jean? Você é da igreja pentecostal, Jean? O problema é que o Jean não responde mais, rapaz. Ficou... Interessante, Wesley, que você falou Alfa e o Ômega que se refere a Jeová, e de fato é. Por exemplo, a Bíblia Peshitta siríaca aqui, não sei se você talvez ia pegar ela aí. Não, eu tenho ela, mas o ponto não é esse. O Jean, ele não vai responder. Ô, Jean, você pode responder, por favor, qual religião que você é? Você é de qual denominação, Jean? Ou você vai ter vergonha de falar aqui? Você é tão orgulhoso nas suas palavras e não tem coragem nem de falar qual religião que você é. Que a Peshitta siríaca, eu só ia comentar que aparece Jeová, né? O Deus Todo-Poderoso. Aí, no caso, sendo aramaico, né? O Aleph e o Tal. Que seria o Alfa e o Ômega, né? Deus Todo-Poderoso, Jeová. Exatamente. Até porque, Denis, olha que interessante. Vamos esquecer. Olha que interessante, Denis. Ele falou que não tem o tetragrama para Nabucodonosor, essas coisas, né? Quem via em nome de Jeová, levava o nome de Jeová. Entendeu? Jean, a Peshitta é siríaco-aramaico. Tá? Você está querendo corrigir o Denis aí? Só que tá aqui, ó. Cadê? É incrível. Como que a pessoa que... assembleiano. E você acredita que o Alfa e o Ômega é Jesus, Jean? Peraí, deixa eu virar a tela aqui de novo. Tô com a Peshitta aqui. Peshitta. Tá aqui, ó. Manuscritos aramaicos. Tá? Siríaco é uma língua do aramaico, ok? Oxe, é só você ler. Salmos 83, 18 falou, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Lá em Salmo 110, 1, fala assim, disse Jeová ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos seus pés. Aquele Jeová lá estava dizendo ao Senhor de Davi, que era Jesus. Jeová é o Pai, Jesus é o Senhor. Entendeu?
Então, por que Jesus não é chamado ali de Jeová? Ok? Bom, galera, ele fica pulando de galho em galho, ele não consegue responder, então não vale a pena, entendeu? Discutir com ele. Eu já percebi isso aí. Mas só para deixar claro, ô Jean, estuda um pouco mais sobre a sua religião, tá? Ó, aqui, ó, no comentário bíblico da Igreja Pentecostal, diz que o Pai é o Alfa e o Ômega, tá? Tá aqui, ó. Tá aí, ó. O Alfa e o Ômega aqui se referem ao Pai, não ao Filho, tá? Ó, página 1837 do comentário bíblico da Igreja Pentecostal. Entendeu? Até o dicionário, Wesley, o dicionário da Bíblia de Almeida, ele fala que é relacionado ao Pai também. Exatamente, beleza? Então é isso, pessoal. Falando nisso, Jean, você joga muito texto, você não para em nada, não dá para conversar com você. Entendeu? Que nem agora, me prova dos 5.840 manuscritos, apenas um como tetragrama. Não estou entendendo o que você está falando. Não tô entendendo. Ele está falando, ele tá questionando o nome Jeová no Novo Testamento. Não, acho que não é isso, não. Ah, tá, entendi. É isso, Jean? Você está querendo dizer que no Novo Testamento não tem Jeová? Mas é por isso que eu perguntei, sai daí, filha. Por isso que eu perguntei para você qual religião que você é. Você não acredita nem na própria religião sua. Como é que a gente vai discutir? Você não tem base. Entendeu? A tua religião que você acredita não acredita no que você fala. Aí fica difícil, né? Fica difícil. Se você não acredita na sua religião, então você não tem base. Você inventou uma para você. Entendeu? A igreja pentecostal a qual você faz parte acredita que o Alfa e o Ômega é o Pai. Entendeu? Agora, se você não acredita nem na sua própria religião, é difícil. Entendeu? Fala, Franklin, tudo bem? Manda um abraço para mim. Tô passando uma temporada no Ceará e tô aprendendo, atualizando minhas coisas. Você, obrigado. Obrigado. Fala, Márcio, tudo bem? Como é que você tá? Não, Jean, não tem. Não tem o tetragrama porque os judeus tiraram. Os judeus, eles retiraram o nome de Deus, o nome de Jeová dos manuscritos gregos, tá? Quando foram feitos a Septuaginta... Pode falar. Quando uma pessoa fala assim, ó, como é que vocês colocaram o nome de Jeová, o Javé, o que quer que seja, né? No Novo Testamento, os originais não tem. Temos 5.000 manuscritos e nenhum deles originais não tem o tetragrama. Me mostra onde estão esses originais. Não temos os originais, que são, então, os autógrafos dos apóstolos e discípulos. Não temos. O que temos hoje é cópia das cópias, das cópias, das cópias. Então, quando uma pessoa faz uma acusação de que o nome não está lá, ela não consegue provar, porque ela não tem os mesmos documentos na mão. Então, a mesma acusação que ela fala que o nome não está lá, ela também não pode provar que o nome não estava lá. Essa é a questão. Então, para chegarmos à conclusão se o nome estava lá ou não, temos que fazer uma análise estas escriturísticas, dentro de um contexto, um contexto cultural, pegando outros documentos extras bíblicos, que também tem centenas deles, inclusive, por exemplo, a Septuaginta grega, as versões mais antigas, contém o tetragrama, sim. Está dentro do esboço em grego, o tetragrama em hebraico paleo, né? É o hebraico mais antigo. E muitas outras referências que poderíamos citar aqui, né? Quando um escritor citava uma passagem das escrituras hebraicas que continha um nome
Jeová nas escrituras hebraicas, ele passava por cima disso, passava um branquinho ali e bola para frente, né? Até porque vocês estão vendo a imagem aqui que eu coloquei aqui, né? E o problema é assim, Wesley. Peraí, Denis. Galera, deixa eu falar. Você está vendo essa imagem que eu coloquei aqui na tela? Tá vendo aí? Tá dando para ver? Apareceu para vocês, pessoal? Dá sim, tá. Tá vendo a imagem aí, pessoal? Vou explicar para você o que aconteceu, tá? Aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, no papiro Nash, segundo o primeiro século antes de Cristo, antigo texto hebraico em que aparece 2 vezes o nome divino, que é Deuteronômio 6:4. Jeová, nosso Deus, é um só Jeová, né? Aí, olha só, a tradução Septuaginta grega, tá? Do primeiro século antes de Cristo, Denis. Aqui tem também o nome Jeová escrito em caracteres hebraicos, no mesmo texto, tá? De Deuteronômio, não, no mesmo texto não, perdão. No mesmo livro, Deuteronômio 18, 15 e 16. Da Papiro Fund, né, 266, Papiro 266, tá aqui. Já no quinto século, olha só, no quinto século, o mesmo Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 16, no Códice Alexandrino, o que eles fizeram? Eles substituíram o tetragrama por KC e KY. Então, o nome divino tirado e substituído por KC e KY, formas abreviadas das palavras gregas Kyrios, que é Senhor, tá? E aqui tem, Atos 3:22, citando Deuteronômio 18:15, tradução do Novo Mundo, século 20, né? Mostrando que tem que ser restituído o nome de Jeová no Novo Testamento. Por que tem que ser restituído, pessoal? Porque, olha que interessante, presta atenção. Você vê claramente nessa imagem que você está vendo na tela aqui, o quê? Que o nome de Deus, ele foi substituído por Kyrios. É o que acontece, galera, olha só, é o que acontece, pessoal, com a Bíblia de hoje. Se você pegar uma Almeida, qualquer Almeida que você tiver aí, o que aconteceu nas Almeidas? Eles tiraram o nome de Jeová da Bíblia e substituíram por quê? Por Kyrios, ou Adonai, no caso Adonai, né? Porque é hebraico. Então, olha que coisa, Adon, né? Que é o Senhor. Então, isso aí que é uma interpolação. Ele está me perguntando, Jean, aonde que tem nas escrituras gregas o nome de Jeová? Realmente, não tem manuscritos com o nome de Jeová nas escrituras gregas, tá? Assim como não deveria ter Bíblias que tiraram o tetragrama e substituíram por Senhor, assim como 98% das Bíblias hoje em dia, entendeu? Então, a grande pergunta que eu faço... Mas na verdade tem, viu? Oi? Tem sim. Tem sim. Pergunta para ele se ele já ouviu o termo aleluia. Ah, é verdade. Em Apocalipse. Sim, aparece 4 vezes aleluia, que é louvar e ajar, abreviação de Jeová. Então aparece 4 vezes no livro de Apocalipse. Aleluia. Exatamente. Muito então bem. Aparece, eu esqueci desse ponto. Aleluia é louvar e ajar, né? Que é o nome de Jeová. Tá? É uma abreviação do nome de Jeová, então tem. E os textos, a maioria dos textos, lembrando, Denis, a maioria dos textos em que a tradução do Novo Mundo colocou Jeová citações do Antigo Testamento, ok? E tem uma regra da gramática, presta atenção nisso, Jean, aprende aí, Jean. Aprende aí, meu amado, ó. Tem uma regra da gramática que diz que quando você cita um autor, você tem que colocar aspas e citar o autor, mesmo que ele tenha um erro de ortografia, você tem que citar o erro de ortografia dele. Você não pode citar um autor e mudar o que o autor disse. Então, por exemplo, quando é citado um livro do Antigo Testamento, vou dar um exemplo aqui. Mateus 4:10. Mateus 4:10. Quando Jesus, ele estava lá sendo tentado por Satanás, o que aconteceu ali? Satanás falou assim, Jesus, se você prestar um ato de adoração a mim, eu te darei todos esses reinos. Jesus falou, vai embora, Satanás, pois está escrito. Jesus falou, pois está escrito. Você acha mesmo, Jean, Jesus como a palavra, provavelmente foi ele que estava ali sempre dando conta de
de ajudar na escrita, junto com o poder de Deus, o Espírito Santo. Você acha que Jesus ia citar um livro adulterado que não tinha o nome de Jeová? Você acha que Jesus ia citar uma tradução da Septuaginta que não tinha o nome de Jeová? Com certeza ele ia citar um texto hebraico que existia na época. Então, naquela hora que Jesus falou, ele falou, é a Jeová teu Deus que deve adorar, e somente a ele devemos prestar serviço sagrado. Entendeu? Então é muito claro, tá? E outra coisa, lá em João capítulo 17, versículo 26, João 17, 26, Jesus falou, eu tornei teu nome conhecido a eles. Que nome, Jean? Que ele tornou conhecido? Ele estava orando para quem? Você que está assistindo a live, quando Jesus estava orando para o Pai, e ele falou, eu tornei o teu nome conhecido a eles e continuarei a tornar conhecido. Que nome que ele mandou santificar, sendo que ele não usou o nome de Deus? Quando ele falou, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Que nome que é para santificar, Jean? Que nome que Jesus mandou santificar? Sabe? É muito claro, cara. É muito claro. Então, assim, quando você lê a Bíblia, você vê claramente que Jesus Cristo, ele estava ali para glorificar o Pai. Por exemplo, aquele texto que o Jean leu, gente, que infelizmente é o que sempre acontece, Filipenses 2, 10 e 11. Olha que engraçado, Denis. As pessoas, elas são tão desonestas intelectuais que elas citam o texto até a metade. Por quê? Porque senão vai contra a doutrina delas, tá? Porque aqui, ó, fala assim, ó, no 9, 10 e 11, ó. Por isso Deus também o exaltou. Peraí, quem que é esse Deus que exaltou Jesus? Sendo que ele é o próprio Deus, e aqui ele já estava no céu, viu? Não vem com esse papo de que ele era ser humano, tá? Deus o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, vírgula, para a glória de Deus, o Pai. E agora, Denis, espera um pouquinho. Nós temos que dobrar o joelho para Jesus para a glória do Pai? Como é que fica isso, Denis? Explica para mim aí. Porque o representante, né, de Jeová, designado por Jeová, é o próprio Jesus Cristo, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus Cristo mesmo falou, né? Então, quando nós somos obedientes a Jesus Cristo, seguimos a Jesus Cristo, nós também estamos sendo obedientes ao Pai. Por isso que, perante, né, Jesus, todo o joelho será dobrado, mas no sentido de que a soberania suprema é o próprio Jeová, porque depois o próprio Jesus Cristo se ajoelha aos pés do seu Pai Deus, né? Exatamente, é isso que eu ia mostrar agora. Esse texto aqui responde a tua pergunta, meu amado Jean. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 e 28. Olha que interessante, eu vou ler aqui na Bíblia Almeida. Deixa eu fechar essa tela aqui. Ah, não, vou fazer o seguinte, vou pôr na tela. Ó, vou colocar na tradução do Novo Mundo mesmo. Aqui, ó. Olha que interessante. Vamos ler 1 Coríntios aí, depois vocês podem comparar na Bíblia de vocês, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26 e 27. Fala assim, ó. Deixa eu aumentar a tela aqui. Isto, muito bem. Ó, 1 Coríntios 15, 26 e 27. Não, 27 e 28, perdão. Vamos lá, vocês estão vendo aí já, né? Fala assim, ó, olha só. Pois Deus quem? Jeová, é o Pai de Jesus. Ó, lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Olha aí, esse texto, Denis, ele é uma corroboração com o Filipenses, tá? Mas, quando ele diz que todas as coisas foram sujeitas, é claro que isso não inclui aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, o que representa isso? Jeová deu poder para Jesus Cristo, deu autoridade para Jesus. Ele falou, filho, está tudo sujeito debaixo dos seus pés. Mas o próprio apóstolo Paulo falou o quê? Falou, mas quando eu digo que todas as coisas estão sujeitas,
É claro que isso não inclui o próprio Deus. Como assim? Como assim, Dene? Como que não inclui o próprio Deus, sendo que ele é consubstancial e tem a mesma essência e o mesmo poder que o Pai? Explica aí, Denis. Ah, mas aí, Wesley, você pode usar subordinação funcional. Aí Jesus ele é subordinado ao Pai, né? Eu vi no texto, mas aí não é porque ele não é o Deus Todo-Poderoso, é porque é só você usar a subordinação funcional, é uma função só. Mas aí, olha o Jean falando, ó, olha como que o Jean, coitado, chega a dar pena, porque assim, ele falou que aqui é antes, ó, ele escreveu ali, ó, esse dobrar todo o joelho já se cumpriu, amigo, essa sujeição é o mesmo termo de Lucas 2,51 para Maria e José. Mas aí que pega, ô Jean, porque olha o 28, surpresa! Olha o 28, que lindo, ó. No entanto, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, e isso não aconteceu ainda, Jean, ó, isso não aconteceu ainda, tá? Então, o próprio filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus, quem que é Deus aqui? Jeová, seja todas as coisas para com todos. Então, nós vemos que quando tudo estiver sujeito ao domínio de Cristo, quando isso vai acontecer? No fim do milênio. Tá, Jean? Vou dar uma aula de cronologia. No fim do milênio, isso vai acontecer. Aí o próprio filho vai entregar o reino para o seu pai. Olha que coisa, Jean. Olha só, como que Jesus, ele é um filho obediente, né? Como que Jesus é um filho que realmente faz a vontade do pai. Entendeu? Aqui é muito claro, tá bom? Beleza? O que tem a ver o texto de Colossenses 3:11? Nesse caso, não há mais grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Qual que é o problema aqui? Aqui está falando sobre Cristo. Cristo, ele acabou a questão da lei mosaica, meu amado. É isso. Não tem nada a ver com isso que você está lendo. Porque aqui está falando que o filho vai se sujeitar ao pai. Não tem nada a ver. Aqui a questão... Ó, você vê como que as pessoas... Denis, dá dó, Denis. O texto de Coríntios aqui estava falando claramente das pessoas que tem a questão da lei, que queria seguir, os judeus achando que era só ele que era salvo, tal, e ele falou aqui, né, que não tem mais isso, tá? Não tem nada a ver com sujeição. Eu li o texto, meu amado, eu li o texto. Entendeu? Cadê? Fala aí, Denis. Eu acho que não adianta, né, Wesley? É você enxugar gelo, né? Porque a Bíblia é clara, aqui é o tema relacionado à subordinação. A Bíblia é clara, né? Jesus Cristo ele é subordinado ao Pai, quer seja ele homem aqui na terra, quer depois quando ele volta aos céus. Apocalipse fala que ele tem um Deus acima dele, dos céus. E que daqui, depois, no final do sistema de coisas, depois dos 1000 anos, Jesus ele vai se sujeitar a esse Deus aí, conforme você leu na carta aos Coríntios. E depois, no decorrer dos séculos, conforme vimos aqui, os pais da igreja, por muito tempo, eles pregavam que Jesus ele era inferior ao Pai. Eram duas pessoas distintas. Ou seja, nós temos aqui duas bases. A bíblica, que é a mais importante de todas para nós, e a base histórica de como era a teologia dos primeiros cristãos. Pelo menos ali até o primeiro, segundo e o terceiro século da era cristã. Aí, como é que a gente vai? A pessoa tem que querer, né? Exato. Ó, vamos encerrar a live aqui com um texto bem interessante, tá, Denis? Vai aparecer na tela aí daqui a pouquinho. Fala assim, ó. Mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é o Cristo. Ô, Denis, Cristo, ele tem autoridade sobre o homem ou não? Com certeza. Tá. O cabeça da mulher é o homem. A mulher está submissa à autoridade do homem ou não, de acordo com a Bíblia? Claro, hoje em dia no mundo aí a mulherada quer ser mais, né? Mas em termos bíblicos,
Quem que está acima em autoridade? Dentro de uma sujeição na família, ela está debaixo da autoridade do marido, né? Não só da família, mas na congregação também. Na congregação também. Exato. Agora, aí fala o seguinte, e o cabeça do Cristo é Deus. Ô, Denis, me explica isso, Denis. Como é que Jesus no céu, porque quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, Jesus já estava no céu. Como que o cabeça do Cristo é Deus, sendo que Jesus é o mesmo Deus que o Pai, com a mesma natureza, essência e tudo mais? Como é que pode isso, Denis? Então, rapaz, aí você tem que usar a subordinação funcional. Mas você o que você não está sabendo. Peraí, Denis. O que você, é você não está sabendo usar essas coisas. Ô, Denis, o que é subordinação funcional? A subordinação funcional é assim, eu sou eu mesmo, certo? Aí eu tenho funções diferentes. Eu tenho responsabilidade de fazer uma coisa, outra coisa. Aí tem algumas funções minhas que é menor do que outras funções que eu faço. Ah, mas aí não teria que ser eu mesmo? Aí que entra o problema, então, do trinitarismo. Isso aí acaba entrando no unicismo. Porque como é que ele vai ser sujeito a ele mesmo? Peraí, Denis. Mas essa subordinação funcional... Não, peraí. Essa subordinação funcional, ela só... Peraí, então. Então você está querendo dizer para mim que Cristo, ele tem a mesma substância e essência do homem? Porque ou essa subordinação funcional, ela só vale para Cristo e Deus. Ela não vale para o homem e para Cristo. Exato. Na cabeça do trinitário Entendi. Então, peraí. Então, na cabeça do trinitário, a subordinação funcional funciona para Cristo e Deus, mas para o homem e para Cristo, não. Aí, realmente, um é maior do que o outro, é isso? Um é maior que o outro, são dois distintos, sabe? Ah, eles tá. São então dois aqui distintos. não é... É igual quando usa a expressão eu, pai, somos um, aí usa aquela passagem da Bíblia, que o homem e a mulher se tornarão uma só carne. Para o homem e a mulher é uma só carne no sentido de união, né? Mas são duas pessoas distintas. Mas no caso de Deus e o Filho, não. Eles são unidos porque são uma única pessoa. E nesse caso não é trindade, né? Se tornaria também unicismo. Exato, entendi. Então a trindade, ela só usa o texto a seu favor. Mas aqui Jesus, ele tem um Deus que é a cabeça dele. E é interessante que lá em Apocalipse 3:12, Denis, vou colocar, eu falei que era o último texto, mas vou colocar mais um aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu diminuir um pouco a tela. O que aconteceu? Espera aí. Aqui. Ó, tá aqui, ó, 3:12. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Fala assim, Denis. Jesus Cristo falando lá no céu para João. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Mas peraí, Denis, tem coisa errada aqui. Porque Jesus, ele não pode ter um Deus acima dele. Ele pode ter o Pai, mas ele não pode ter um Deus acima dele. Porque Jesus é o próprio Deus. Se ele é um... Denis, agora, peraí, Denis. Ó, aquele que o vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Mas Jesus tem um Deus lá no céu, Denis. E ele, de modo algum, sairá dali. E escreverei sobre ele o nome de novo, do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu próprio novo nome. Oh, peraí, Denis, aqui Jesus chama o Pai de meu Deus 4 vezes num texto só. Denis, você como um trinitário agora, de imitação, me explica esse texto aqui. Aí eu boto a mão na cabeça e falo que nem você usa bastante essa frase, né? Meu Deus do céu, como é que eu saio disso agora, né?
Não, como é que pode? Como é que o Deus assim, Todo-Poderoso pode ter um Deus em cima dele, né? Não tem como, né, Denis? Denis, mas fica pior, Pois é. rapaz. Fica pior. Sabe por que fica? Você quer ir embora, Denis? Tá cansado? Eu tive um dia meio corrido. Não, beleza. Se você quiser sair, eu fico aqui só para terminar a live. Não tem problema, não. Eu vou abrir mais um textinho aqui para encerrar. Fala de Trindade, eu amo. Não, vamos encerrar junto. Vamos encerrar junto aqui para ficar legal. Ô, Denis, agora eu quero apertar o C, Denis. Explica para mim Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Fala assim, ó. Deixa eu aumentar a tela aqui para a galera. Ó. Fala assim, ó. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Eu abri até na Almeida aqui, tá? Sobe mais um. Sobe mais Não, um vai pouquinho. Aparecer aí. Pô, 22. Aí, dá. Lê para mim aí, Denis. O que está escrito aí? Fala assim, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Não, peraí, Denis. Como assim, Denis? Então, quando João ele viu lá no céu a Nova Jerusalém descendo tal, ela falou que não tinha luz, porque a luz e o templo eram duas pessoas, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Mas o Cordeiro não é todo-poderoso, Denis? Por que ele não é chamado de todo-poderoso, Denis? Pois é, né? Eu tenho um palpite. O meu palpite é porque o Cordeiro não é o Todo-Poderoso, né? Realmente. Aí eu tenho a mesma visão do que Estevão. Estevão, quando ele estava prestes a morrer, estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e ele viu Deus, o Todo-Poderoso, sentado num trono, e do lado dele, o Filho do Homem. Só que esse Filho do Homem não era Ezequiel, né? Lógico, né? Então Exatamente. Interessante, né? Muito bem. Interessante. Eram muito duas pessoas ali. E tava faltando uma, né? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo sumiu, coitado. Nem trono ele não tem. Entendeu? Ele não tem trono. Entendeu? Mas olha que interessante. Então, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro e o Deus Todo-Poderoso é Jeová. Até na nossa Bíblia, ela tá Jeová ali. O Jeová, Deus Todo-Poderoso. E na Peshita também tem Yahvé, Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Olha que coisa, né? Não, mas a questão... Aí, ó, tá vendo? Na Bíblia israelita também tem um tetragrama, tá? Isso. Exatamente. Então, a grande questão é que, de acordo com a sua doutrina, Jean, olha que interessante, Jean. Deixa eu pegar aqui, ó. Mas é que você não acredita na sua religião, então não vai adiantar muito, né? Não tem como usar a tua religião aí, porque você não acredita nela. Mas, ó, eu tenho a Bíblia sua aqui de estudo pentecostal, ó. Ó, Bíblia de estudo pentecostal. Tá aqui, ó. Tá? E tem uma nota de rodapé. Eu não vou ler nem a Bíblia, vou ler a nota de rodapé dos seus pastores. Mas você não acredita neles, Jean. Infelizmente, você não acredita neles. Aqui fala assim, ó. As escrituras declaram que Deus é um só, uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência. Das pessoas da deidade, nenhuma é Deus sem as outras, e cada uma juntamente com as outras é Deus. Mas aí, na Bíblia de Estudo Pentecostal, o Denis, está falando que nenhuma é Deus sem as outras. Então, quando fala Deus e o Cordeiro, o Deus é a Trindade, de acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, porque a palavra teós designa os três juntos. Aqui deixa claro, ó, vou ler de novo. Das pessoas da deidade, nenhuma é Deus sem as outras. Peraí, Denis, como que pode? Lá, natureza teantópica, união hipostótica. Para quem estava falando de sola escritura, começou a usar filosofia grega. Não compensa, Denis, não compensa.
Ai, meu Deus. O cara estava até agora falando, vamos para a sola escritura? Vamos para a sola escritura? Você está usando os pais da igreja? Agora ele vem com união hipostática, teantropismo, coisa que não existe na Bíblia. Entendeu? Vai falar que Jesus os pais subiu da no céu igreja que Cara, é perda os pais de da tempo. igreja que citamos aqui, eles corroboram com o que a Bíblia ensina nesse ponto, né? Eles chamam os advogados deles para defender essa doutrina, mas os próprios advogados dele contradizem o que eles ensinam. Exatamente. Os primeiros pais da igreja ensinavam muito mais o próximo que as testemunhas de Jeová ensina do que protestantes e os católicos. Os padres que viveram antes de Nicéia, né? Obviamente, né? Todos. Sim, exatamente. Não tem como fugir. Jesus Cristo falou que o único Deus verdadeiro é o Pai. Entendeu? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele a quem tu enviaste, Jesus Cristo. Então, Jeová é o Pai e é o Deus Todo-Poderoso, né? Mas, infelizmente, a Trindade cega a mente das pessoas. Mas eu estou percebendo a cada dia que passa, Denis, que a Trindade cega a mente das pessoas que têm orgulho e não querem aprender a verdade, entendeu? Porque tem muita gente que está me mandando mensagem, que falou, puxa vida, realmente você tem razão no que você falou aí, né? Não tem sentido, né? Como que assim, como que pode, né? Não tem um texto na Bíblia, Denis, um texto sequer falando que os três são um só, que tem que adorar os três, entendeu? Não tem um. Se a Trindade, ó, a Bíblia fala, é assim, ó, a Bíblia fala, qual que é o maior mandamento? O que Jesus falou, Denis? Qual que é o maior mandamento? É amar a Jeová, né? De todo o nosso coração, né? Mente e força, e amar o próximo como a nós mesmos. Tá, mas a grande questão, Denis, é o seguinte, como que você vai amar um mistério? Pois é. Porque a Trindade é um mistério. Fala que o próprio Jesus, a própria Escrituras mostra que Jeová se revelou por intermédio de seu Filho, né? Então, se Jeová se revelou por intermédio de seu Filho e a Trindade continua sendo um mistério, significa que o próprio Jesus falhou em ajudar a entender quem é o Pai. Exatamente. Então, esse que é o ponto. Agora, quando você entende quem é o Pai, é Jeová. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele criou o seu Filho Jesus, primeira criação de Deus no céu. Por meio de Jesus, ele criou todas as outras coisas. Depois o ser humano pecou, errou. Jesus foi enviado por Deus para salvar a humanidade do pecado e da morte. Deu a sua vida por nós, né? Depois ele foi ressuscitado e exaltado a uma posição que ele não tinha antes. Olha que interessante. Ele foi exaltado. Como que o Deus Todo-Poderoso é exaltado? Ah, mas é porque ele estava como humano. Quando ele voltar para o céu, ele simplesmente ia tomar a posição que lhe é de direito. Sabe? Não tem que ser exaltado por ninguém. Só que as pessoas não entendem isso, infelizmente. Entendeu? Esse que é o grande ponto, né? Exatamente. Esse é o grande ponto. Então, esse texto aí está falando que ele fez ele um pouco menor que os anjos quando ele veio na Terra, Jean. Quando ele veio na Terra, ele era um ser humano perfeito. Entendeu? Depois fala que Deus o exaltou a uma posição superior. Entendeu? Esse é o grande ponto. Bom, mas tá bom, Denis. Muito obrigado pela sua participação. Desculpa com alguma coisa aí. A gente mostrou aqui para vocês que chegaram agora. Vai ficar gravada, pessoal, que os pais da igreja antes de Nicéia, grande parte deles, eles eram subordinacionistas. Eles acreditavam que Jesus era inferior ao Pai e que Jesus, em um certo tempo, não existiu. E é o que a Bíblia diz. Provérbios 8:22, tu me criastes antes da fundação do mundo, né? Colossenses 1:15, primogênito de toda a criação, Apocalipse 3:14, o princípio da criação de Deus, né? Então, é isso, né? É isso aí, ok? E a pergunta do Jean, infelizmente eu já respondi, mas ele é cego, infelizmente não quer ouvir,
o tetragrama foi tirado pelos judeus, né, por causa de uma superstição, e realmente não tem nas escrituras gregas, tá? Fica muito claro isso aí. E o tetragrama passou a desaparecer também, o Wesley, das escrituras gregas cristãs, pela grande perseguição do imperador, só não vou me recordar o nome dele, do imperador Tassiano, parece. Então ele começou a perseguir os cristãos, e todos aqueles que tinham os escritos com o nome de Jeová, eles eram queimados, era recortado o tetragrama, e eram queimados os escritos dos cristãos. Então passou a ter esse desuso, né, com o passar do tempo na igreja, que foi retirando aos poucos esse desuso, né, por conta da igreja apóstata, obviamente, né. Exatamente. Esse texto é muito bom, só que eu não vou considerar ele hoje para você, Jean, porque tem 2 textos aqui, tem 2 vídeos no meu canal explicando 1 João 5,20. Primeiro, explicando simplesmente com a Bíblia, tá? Segundo, mostrando que os próprios teólogos trinitários entendem que, alguns, né, óbvio, alguns não, mas alguns teólogos trinitários mostram que este é o verdadeiro Deus e a vida eterna se refere ao Pai e não ao Filho. É só uma questão de você interpretar o texto da forma correta, ok? Mas eu não vou... Eu também abordei esse tema no canal. Entendeu? Não dá, é muita cegueira, Deus o livre, entendeu? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Denis. Um abraço para todos vocês aí. Fiquem com Deus. Obrigado. E aproveitando, Wesley, para quem não conhece, eu tenho um canal, né? Raciocínio Sagaz. Trabalho mais ou menos aí na mesma... Não com tanta desventura que o Wesley tem, mas me esforço em apresentar bastante conteúdo, tanto traduções como história, arqueologia e tudo mais, para defender a fé verdadeira, a fé pura que se encontra nas Escrituras, e não nos concílios. Exatamente. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima live. E até mais. Tchau, Denis. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, Wesley.